Estudar sobre esse texto aqui, segundo o livro do Reis, capítulo 7, eu quero trazer o tema aqui com vocês, sou devedor. Esse é o tema que eu quero trabalhar com você aqui, sou devedor. Eu vou ler apenas o versículo 9, para nós iniciarmos a nossa reflexão aqui. O texto diz assim: então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eu creio que, assim como esse texto ele falou ao meu coração durante a semana, eu creio que falará também com você nesta noite aqui neste lugar. Para a gente entender esse texto, a gente precisa se localizar dentro do contexto que acontece essa história. Essa história ela está contada no segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. E é durante o reinado do rei Jorão. O rei Jorão, ele era filho de Acabe com Jezabel. Só quero que vocês imaginem o pai e a mãe desse rei, né? Acabe e Jezabel. Tá? O rei Jorão, ele era filho de Acabe com Jezabel. Como ele não vinha numa linhagem temente a Deus, Deus vai levantar um profeta nesse contexto, que é o profeta Eliseu. Elias é antes, né? Depois vem Eliseu. Então, Jorão está governando Israel. O profeta que está profetizando em Israel é Eliseu. E nesse contexto, Deus levanta um outro povo para trazer uma calamidade sobre Samaria, que vai ser o rei da Assíria, chamado Ben-Hadad II, que era o rei da Assíria. Então, pare para imaginar esse contexto, né? Rei Jorão, filho de Acabe com Jezabel. O profeta Elias termina seu ministério, passa seu ministério, continua seu ministério para o profeta Eliseu. Por causa dos pecados do povo, Deus levanta um rei mau para trazer justiça, para trazer disciplina sobre Samaria, que vai ser o rei Ben-Hadad II, rei da Síria. E nesse contexto o povo vai enfrentar duas crises. A crise espiritual, por causa dos seus pecados, e a crise física. Esse é o contexto, crise espiritual e crise física. Se a gente olhar para a crise física, o texto vai nos dizer, no segundo livro do Reis, capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 26, que a fome foi tão grande, que as pessoas dentro da cidade, eles começaram a comer cabeça de jumento, esterco de pombo, e chegaram a comer uma criança. Isso aqui não é ficção, isso aqui é história real. Duas mães chegaram a uma conclusão. Tinham dois bebês pequenos. Aí uma disse: olha, hoje nós vamos comer teu filho, e amanhã nós comeremos o meu. Aí a mãe não duvidou, pegou seu filhinho, cozinharam e comeram. Comeram uma criança. A fome foi tão grande que eles começaram a comer cabeça de jumento, esterco de pombo e uma criança. No outro dia, essa mãe que tinha entregado seu filho para servir de... Você não sabe se foi uma janta, se foi um almoço. Ela grita ao rei, ela diz assim: socorro, ó rei, meu senhor. O rei está passando pelo muro da cidade e ela grita: socorro, ó rei, meu senhor. O rei responde, olha o que o rei responde. Até o rei, ele tem a consciência de que a crise é tão grande que ele diz assim, olha o que diz: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te socorrer com cereal ou vinho? Observe aí. Ela diz: socorro, ó rei, meu senhor.
Aí o rei diz assim, olha, se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te socorrer com cereal e vinho? A gente chega a uma conclusão que essa mulher, pode ser que ela estava pedindo comida aqui, mas na verdade ela estava tentando resolver uma questão de justiça, porque um dia atrás ela tinha combinado com a outra mulher, que no outro dia eles iam comer o filho dela. Quando chegou na hora de matar a outra criança, ela disse não. A outra mãe disse, não vamos comer meu filho. E ela apela agora para o rei. Quando o rei Jorão, ele chega a esse ponto de essa mulher pedir socorro a ele, o texto diz que ele rasga suas vestes, ele fica entristecido. Mas a gente vê que ele, ao mesmo tempo que ele tem uma tristeza, ao mesmo tempo ele vai colocar a culpa em duas pessoas. Se a gente pudesse fazer uma aplicação aqui, a gente poderia dizer o seguinte, que tem certas pessoas que às vezes eles sabem que estão errados, eles sabem que o erro é deles, mas eles colocam a culpa no outro. Eles querem culpar o outro. E isso não é novidade, porque quando Adão e Eva pecaram, eles culparam uns aos outros. Adão falou assim, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva falou assim, não, Senhor, fui a serpente que me seduziu. O rei Jorão, ele sabe que a crise espiritual e a crise física é por causa do pecado de Israel. Mas quando ele chega a essa conclusão, no versículo 31, ele vai dizer que essa crise é por causa do profeta. Porque Deus mandou o profeta para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção do rei. Aí o rei fala assim, nós estamos passando fome, nós estamos sendo cercados pelo rei Ben-Hadad por causa do profeta Eliseu. Foi ele que trouxe essa calamidade sobre a gente. Se você olhar, aí no versículo 31. Sendo assim, o rei mandou que matasse o profeta. Vamos calar esse mensageiro de Deus aí. Não é, Judas? Não vamos calar ele. Você lembra quando João Batista começou a acusar os pecados de Herodes? O que Herodes mandou fazer? Mandou matar João Batista. Quando o profeta Elias, antecessor aqui do Eliseu, quando ele começou a apontar os pecados de Acabe e Jezabel, o que Jezabel mandou fazer? Mandou matar o profeta. O rei manda matar o profeta, mandou um mensageiro na frente, versículo 32, para matar o profeta. Só que interessante, você olhar no texto, no versículo, você vai observar de que tudo que o rei de Israel fazia, de que tudo que o rei Ben-Hadad fazia, Deus mostrava para o profeta. Todos os passos que o rei dava, o profeta sabia. Se você olhar o texto, o profeta vai dizer assim, olha, vai chegar aí o mensageiro do rei. E atrás dele vem o espaço do rei. O rei foi atrás do mensageiro para testificar se realmente ele ia matar. O rei foi. Aí o profeta diz assim, olha, feche a porta, não deixe ninguém entrar. Quando ele nem terminou de falar, quem que fala? O rei Jorão. O rei Jorão diz assim, eis que este mal vem do Senhor, que mais esperarei do Senhor? Observe que o rei, ele joga a culpa em duas pessoas. Primeiro ele joga a culpa no profeta, depois ele diz que essa culpa é do próprio Deus. É do próprio Deus. E aí, Eliseu, ele responde, na verdade, ele transmite agora a mensagem de Deus para o rei. Ele disse, olha, amanhã terá comida. Amanhã terá comida. E aí o capitão do rei, o braço do rei, ele disse assim, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, isso não poderia acontecer.
Por que eu estou falando sobre esse texto aqui? Porque nós estamos num contexto de uma festa da colheita, onde muitos líderes da igreja, eles tentam fracassar, onde muitos líderes da igreja, eles deixam a incredulidade colocar dentro do seu coração, onde muitos líderes, eles olham para a grande obra e dizem, não, acho que eu não vou dar conta, eu acho que não é possível isso. Deus vai falar com você nessa noite que é possível. O profeta fala assim, olha, amanhã esta hora terá comida na porta da cidade. Mas o braço do rei disse assim, não, mesmo que Deus abra a janela no céu, isso não será possível. Aí o profeta diz assim, tu mesmo verás com teus próprios olhos. Tu verás com teus próprios olhos. Mas o que chama a atenção nesse texto é que Deus poderia levantar, para completar a missão, Deus poderia levantar alguém dentro da cidade, o próprio profeta. Mas não, Deus vai levantar 4 homens que são chamados leprosos. 4 homens. Deus poderia continuar aqui a história com o profeta aqui. Deus poderia levantar outras pessoas para continuar a história. Mas aí quando você entra no capítulo 7, o que aparece aí? 4 leprosos. 4 leprosos. E aí, se você olhar atentamente no seu texto aí, qual é o cenário aí? O cenário é que dentro da cidade tem fome, e se tem fome, tem miséria física e tem miséria espiritual. No campo tem um exército armado com comida, com soldados e com um rei furioso. E na porta da cidade, 4 leprosos discutindo sobre a vida. O que eles vão fazer? Vocês estão conseguindo imaginar essa cena? Dentro da cidade, o povo com fome, com medo, morrendo, incrédulo. No campo, um exército com comida, com cavalos. E no muro da cidade, a porta da cidade, lá de fora da cidade, 4 leprosos discutindo. Se você olhar o texto aí, ó, os 4 leprosos, o que estavam discutindo aí? O que o texto diz aí? Se a gente chegar para o versículo 3 e versículo 4, né? Olha o que o texto vai dizer aí, ó. Os 4 leprosos, após uma reflexão, chegaram a uma conclusão. Dizem assim, eles chegaram a uma conclusão. E disseram assim, se nós entrarmos na cidade, ou se ficarmos da beira do muro, nós vamos morrer. Observe aqui, ó. Você se movimentando ou não, a colheita vai acontecer. Eu poderia fazer uma outra aplicação aqui do profeta anterior, o profeta Elias. Quando o profeta Elias, ele recebeu a notícia de Jezabel, o que ele disse? Ele disse, Senhor, eu quero morrer. Eu quero terminar o ministério. Aí Deus falou assim, tu quer terminar o ministério? Então vai e unge outro profeta. Vai e unge outro rei. Um para o sul e um para o norte. É isso que tu quer? Não quer continuar a obra? Então vou levantar outro profeta, vou levantar outro rei. Vai lá, faz o que eu estou te mandando. Os leprosos chegaram a uma conclusão, bom, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. Se nós ficarmos na beira do muro, também não vamos morrer. Mas se formos até o acampamento inimigo, pode nos deixar viver ou nos matar pelo fio da espada. Ou pelo fio da espada. Eles fizeram uma reflexão, disseram, nós não temos saída, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. Se nós formos para o campo, talvez ele venha nos poupar. O que esse versículo nos ensina? Em primeiro lugar, a salvação ela é urgente. Se a igreja parar, as pessoas vão morrer sem salvação.
A salvação é urgente. Se a igreja parar, as pessoas vão morrer sem salvação. O profeta Amós diz que as pessoas estão morrendo com fome, não fome de pão e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A maior fome do mundo não é de água, não é de pão. A maior fome do mundo é da palavra do Senhor. E aí, se a gente fazer uma aplicação aqui, muitos crentes estão na primeira fase dos leprosos. Estão só discutindo a missão, estão só discutindo a salvação, estão só discutindo o que tem que fazer, mas não tomam a postura de se levantar e ir. Você pode dizer, pastor, por que o senhor fala isso? Porque essa é uma realidade. Enquanto uns trabalham, outros só discutem. Outro discute, tem fome lá na cidade, tem um exército na frente, nós estamos aqui. Aí fica discutindo a missão, fica discutindo a salvação, fica discutindo, aí a morte ela não espera. Todos os dias morrem pessoas sem salvação. Elas ficam discutindo, mas não vão ao campo missionário. E aí a gente aprende que se a igreja se acomodar dentro de 4 paredes, ela morrerá e não cumprirá a sua missão. E não será relevante. E aí o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 13, olha o que ele diz. Isso aqui para nós, irmãos. Olha o que Jesus falou. Ele diz assim, que a igreja ela é o sal da terra. A igreja é o sal da terra, por quê? Por que a igreja é o sal da terra? Porque ela tem um poder interno de mudar a realidade de um homem da morte para a vida. O poder que tem dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele disse, olha, vocês são o sal da terra, aonde vocês estiverem, vocês vão ter esse poder de mudar a realidade das pessoas. Em segundo lugar, a igreja ela é a luz do mundo. Observe que primeiramente Jesus traz esses méritos, esses títulos para ele, assim, olha, eu sou a luz do mundo, mas depois assim, olha, vocês agora são a luz do mundo. Por que a luz do mundo, pastor? Porque a igreja, ela existe para se manifestar. A igreja não tem como mais se esconder. Aonde você estiver, você será visto, você será notado. Aonde você estiver, você vai ter o poder de apontar a direção para as pessoas. Não é mais tempo de nós ficarmos discutindo, sentados na beira do muro, a missão. Não é mais tempo de ficarmos na beira do muro e discutindo a salvação. É tempo de nós sermos sal da terra. É tempo de nós sermos luz do mundo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o bom perfume de Cristo. Aonde a igreja está, ela atrai as pessoas. Aonde a igreja está, ela é percebida. A igreja tem esse poder de atrair as pessoas. Ela é a voz profética no mundo. Ninguém pode parar a igreja. Somente Jesus pode parar a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja de Jesus. A igreja precisa avançar como um exército. Porque na frente desse exército chamado igreja, existe um general, que não é o pastor Alípio, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, que os leprosos refletiram sobre a urgência da salvação. Em segundo lugar, ainda existe um ponto aqui, não posso passar desse ponto aqui. Deus move e usa a igreja para salvar vidas. Muitas pessoas dizem assim, pastor, é só eu para visitar, é só eu para orar, é só eu para evangelizar. Se você olhar no versículo 6, quando os leprosos, eles iam para o acampamento do inimigo, o que aparece lá? Olha que milagre, Deus já fazendo um milagre na frente. Olha o que o texto diz aqui, ouviram
no acampamento um som como de um grande exército. Muitas vezes não disse, mas é só nós. É só eu. Não, não está só você. Deus está nesse negócio, Deus está na frente desse negócio aí. Ele disse, olha, ouviram no acampamento um som de como de um exército. Os leprosos não estavam sozinhos, Deus estava à frente deles. Olha o que Jesus falou. Jesus disse, isso aqui é algo que nós temos que pensar muito sobre isso aqui. Olha o que Jesus disse, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Essa é uma promessa para a igreja. Outro dia o presbítero Juvenal me falou sobre uma situação que ele enfrentou. Aí ele disse assim, por que não ligaram para o pastor? Mas só que a promessa de Deus não é só para o pastor. A promessa de Deus é para todo servo dele. Ele disse, olha, se vocês crerem em mim, vocês farão coisas maiores que eu, coisas que eu realizei também. A missão de orar pelos enfermos, a missão de expulsar demônio, a missão de pregar o evangelho, a missão de levar a esperança para as pessoas, não é só minha, a missão de todos nós. O poder foi distribuído para todos nós. Jesus completou ainda, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em segundo lugar, definir o propósito da missão. Os 4 leprosos definiram o propósito da missão: morrer ou viver. Hoje o pastor Iglesias Galvão, falando sobre as finanças da igreja, ele disse assim, se for preciso eu doar tudo que eu tenho, para a igreja eu dou. Porque ele entende que sofrer pela causa de Cristo faz parte do nosso ministério. Ele fala assim, morrer ou viver, nós vamos ter que cumprir. Não é isso que eles falaram aqui? Bom, morrer ou viver, nós vamos ter que cumprir a missão. Ao chegar na entrada do acampamento, não encontraram o exército, mas comida, bebida, roupa, ouro e prata. Cumprindo-se a palavra de Deus, dita pelo profeta Eliseu, amanhã terá comida. Esse versículo nos ensina que a igreja tem um propósito. O propósito da igreja é cumprir a missão. Jesus falou, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. Os discípulos diziam assim, um dia assim ainda falta 4 meses para a colheita. Ele disse, não, olha os campos. Olha os campos, eles estão maduros para a colheita. A igreja que trabalha, colhe frutos. A igreja que trabalha, colhe frutos. Então, em primeiro lugar aqui, a igreja tem um propósito, cumprir a missão. Em segundo lugar, a igreja precisa crer no poder de Deus. A igreja precisa crer no poder de Deus. O capitão do rei não creu que teria comida. Capítulo 7, versículo 2. Muitos crentes não creem mais no poder de Deus e na transformação do pecador. A falta de fé impede as pessoas de participar do milagre. Ver na mesma coisa que experimentar. Irmãos, ontem eu preguei aqui, eu falei sobre o filho do presbítero Ronilson aqui. Eu falar do que Deus fez na vida do presbítero Ronilson é uma coisa, mas só ele sabe o que ele experimentou. Ver o milagre de Deus não é a mesma coisa que experimentar o milagre de Deus. Muitas pessoas só querem ver o milagre, mas não querem experimentar o milagre de Deus. Por que não experimenta? Porque duvida, porque é incrédulo. Mas pastor, eu tenho tantos anos de crente.
Mas eu lembro que um certo dia a diaconisa Irene, eu acho que ela não está aqui, ela repreendeu o pastor Daniel com a esposa dele. Eles pregavam sobre tanta fé, que num dia difícil, na hora da enfermidade, era para as pessoas orarem pelos filhos. Mas quando os filhos entraram na enfermidade, eles duvidaram do poder de Deus. Se eu tenho fé para orar por alguém, eu tenho que ter fé também para orar pelos de casa. Eu tenho que ter essa fé. Muitos não creem mais no poder de Deus. Quando Deus nos ordena a ir, devemos ir, pois Ele realizará o milagre. Pedro já estava lavando as redes quando Jesus disse: lança as redes. Você lembra desse episódio aqui? Jesus chega com Pedro, e aí pergunta assim: Pedro, tem alguma coisa para comer aí? Aí Pedro fala assim: não tem nada, Senhor. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. Aí o Senhor disse: volta e joga a rede. Aí Pedro disse assim: mas Senhor, nós somos pescadores. Nós pescamos a noite toda. Nós pescamos no horário que é para pegar peixe. E o Senhor está mandando jogar agora a rede, agora pela manhã, que não vai pegar mais peixe. Ele disse: vai lá e joga a rede. Olha que Pedro disse: porque és tu que está dizendo isto, vou lançar redes. Sabe quando Deus chama Jonas pela segunda vez e fala assim: não porque é eu que estou mandando, mas é o Senhor que está mandando, eu vou. Muitas vezes nós queremos agir pela nossa força do nosso braço. Nós queremos agir pelas nossas técnicas, mas o Senhor diz assim, age assim: eu que estou mandando. Se eu estou mandando, você tem que ir. Essa semana, o irmão Armando não está aqui, mas eu contei isso aqui ontem também aqui. A mãe do irmão Armando pegou um AVC. E eu falei ontem aqui o seguinte: Jesus, em certa ocasião, ele disse assim: eu não encontrei tamanha fé em Israel como encontrei nessa mulher. E as coisas de Deus, a gente tem que ter discernimento de Deus para entender. Cheguei na casa da mãe do irmão Armando, ela estava dormindo. A irmã Fátima está aqui. Estava dormindo. Quando eu abri o texto de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 17, eu comecei a ler o texto. Se tiver alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja para que unja com óleo e orem com fé. Quando eu comecei a ler o texto, ela acordou, ela começou a dizer: graças a Deus, glória a Deus. Eu terminei de orar, ela começou a falar. Quando Deus manda a gente ir, nós temos que ir, não podemos duvidar. Aí Pedro disse: porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Não é tempo, irmão, de guardarmos as redes, é tempo de lançarmos a rede para ganharmos alma no reino de Deus. Em terceiro lugar, os leprosos, eles se acharam devedores da salvação. Versículo 9. Observe o texto atentamente aí, que não foi os 4 que chegaram a ter essa consciência, foi apenas um. Se a gente olhar a história atentamente, eles decidem ir para o acampamento. Chegam no acampamento, tem comida, tem bebida. Aí, quando depois de eles comerem, depois de beberem, aí um dos leprosos diz assim: não estamos fazendo o que é certo. Não estamos fazendo o que é certo. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Esse texto aqui, ele completa com Romanos capítulo 1, né? Romanos capítulo 1, versículo 14, aonde ele se
eles se entendem que eles são devedores de uma bênção. Eu creio que todos que estão aqui já foram salvos por Jesus. E eu vou falar uma coisa aqui, pegando uma frase do pastor Kennedy, que ele pregou em Juruti, sobre Romanos 1,14. Ele diz o seguinte, que o Evangelho, a única coisa que o Evangelho faz em nós é salvar a gente. Depois que o Evangelho salva a gente, não é mais nosso. E se não entregarmos o Evangelho para o próximo, nós estamos devendo. E aí a gente faz uma aplicação aqui, ó. Se você já foi salvo por Jesus, e você ainda não pregou para ninguém, você ainda não entregou o Evangelho para ninguém, você é um devedor. Você precisa entregar o Evangelho para outra pessoa, não é mais seu. Ele fez a função que tinha que fazer, que era salvar você. E aí a gente aprende o seguinte, que a igreja precisa entregar a bênção ao próximo. A função do Evangelho é nos salvar. Se não entregarmos ao próximo, somos devedores. E aí, se você olhar nos Evangelhos, João capítulo 1, versículo 40 a 49, relata o chamado dos 2 primeiros discípulos de Jesus. Mas olha que interessante aqui, ó. Quando André e Filipe foram alcançados por Jesus, sabe qual foi a primeira coisa que Filipe fez? A primeira coisa que André fez depois de ter se encontrado com Jesus? Qual foi a primeira coisa que André fez depois de ter tido um encontro com Jesus, depois de ser chamado por Jesus? O texto diz que ele procurou Simão. Observe aí. Se nós formos levar no pé da letra aqui, no dia que nós aceitamos Jesus, naquele mesmo dia, no outro dia, nós tínhamos que chegar com outra pessoa e dizer: olha, eu me encontrei com Jesus, eu quero te apresentar a Jesus. E eu vou falar uma coisa aqui, não é apresentar a igreja adventista da promessa, não é apresentar a abstinência, não é apresentar o sábado, não é apresentar os 10 mandamentos, não, é apresentar Jesus Cristo. Depois que André e Filipe tiveram encontro com Jesus, a primeira coisa que André ele fez foi achar Simão e contar que tinha achado Jesus. Que tinha achado Jesus. E Filipe procurou Natanael. Filipe procurou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. E Natanael questionou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Filipe diz assim: olha, vem e vê. Tu está duvidando que ele me salvou? Está duvidando que ele é o Messias? Vem e vê com os próprios olhos. Muitas vezes, quando nós apresentamos Jesus para outras pessoas, as pessoas duvidam. E tem de dizer assim, ó, vem e vê. Vem ver com os teus próprios olhos. Vem ver esse negócio aqui que foi feito. A mulher samaritana, depois de ter um encontro com Jesus, o que ela faz? O que a mulher samaritana faz depois de ter um encontro com Jesus? Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde ver de um homem que me disse tudo o que eu tenho. Será ele o Cristo? Observe aí que todos esses homens, essas mulheres, eles estão em encontro com Jesus e logo em seguida eles apresentam Jesus para outras pessoas. Jesus disse ao endemoniado de Gadara, depois que libertou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar, não só na família dele. Por onde ele foi? Ele foi em todas as cidades, 10 cidades que são chamadas de Decápolis. André procura Simão, Filipe
procura Natanael. Mulher samaritana vai na cidade e diz para as pessoas que tinham encontrado alguém que ela disse que era o Cristo. O endemoniado de Gadara, ele vai para sua família, vai para Decápolis anunciar o que Cristo tinha feito na vida dele. E aí a gente fala aqui o seguinte: se você ainda não pregou para ninguém, você é um devedor. Fale de Jesus ao seu próximo. Fale de Jesus ao seu próximo. E a quarta atitude para nós caminharmos para o final aqui: decidiram compartilhar a salvação. Versículo 10. Após chegar à conclusão de que era o devedor da salvação, os leprosos foram gritando ao porteiro da cidade que tinha comida, e o exército não estava mais lá. Os porteiros foram contar até o rei a notícia, mas o rei não acreditou. O rei não acreditou. Um servo do rei aconselhou enviar soldados para averiguar e atestar o que era verdade. O capitão incrédulo do rei, que não creu na palavra de Deus proferida pelo profeta, morreu na porta da cidade. Ele viu a comida, mas não provou da comida. Esse texto aqui nos ensina outro detalhe, ó. A igreja incrédula não vive e nem experimenta o poder de Deus. A igreja incrédula, ela não vive e nem experimenta o poder de Deus. Quando a gente olha para o início da igreja primitiva, olha o que acontece. A igreja que crê e ora, ela vive o sobrenatural de Deus. A igreja que crê e ora, ela vive o sobrenatural de Deus. A igreja em Atos orava e foi cheia do Espírito Santo. A igreja em Atos orava e foi cheia do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e vidas foram salvas. Pedro orou e os enfermos foram curados. Olha que interessante, eu acho muito interessante esse texto de Atos 3:6, que o texto diz assim, que Pedro e João, eles iam subindo para o templo na terceira hora do dia para orar. E aí tinha um homem aleijado na porta. Olha que Pedro diz assim: olha, eu não tenho nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que Pedro tem, irmãos? Pedro tem Jesus para entregar. Pedro fala assim: olha, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele fala assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nós não estamos aqui para entregar uma placa de denominação, nós estamos aqui para entregar Jesus para as pessoas. É Jesus que é a esperança do mundo. É Jesus que um dia nos alcançou quando nós estávamos perdidos, sem direção. Foi Jesus que nos alcançou. Pedro apresentou o poder de Deus. E aí quando a gente olha o texto em Atos capítulo 9, versículo 34, Pedro novamente, Pedro orando sobre Enéas, e disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. Mas observe que tudo começa num processo. Os 120 estão lá, orando dentro da casa. Jesus falou isso em Atos capítulo 1, assim: olha, permanecer em Jerusalém, que do alto você receberá um poder. Quando a igreja recebe poder, a igreja avança. Quando os apóstolos receberam o poder, por onde eles passavam, eles curavam as pessoas. Se a gente pudesse citar outro texto aqui, o texto vai dizer que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Por onde ele passava, as pessoas eram curadas. Mas não era porque era Pedro que fazia isso, era Jesus que fazia isso através de Pedro. E a pergunta que nós fazemos aqui: será que nós somos diferentes de Pedro? Será que nós somos diferentes de Eliseu? Será que nós somos diferentes de Daniel, de Jeremias? Nós podemos ser diferentes desses homens no sentido físico.
do tempo, mas o mesmo poder que estava sobre eles, o mesmo poder que está sobre nós. O mesmo Deus que era deles, o mesmo Deus que é o nosso. O mesmo Deus que enviou eles, o mesmo Deus que nos envia também hoje. Quando Pedro estava na prisão, a igreja orava a Deus com insistência ao seu favor, e Deus mandou um anjo para libertá-lo. Essa semana a gente vê no status no grupo da igreja várias notícias de doenças que para a medicina é impossível ser curada. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E para isso Ele colocou uma igreja na terra para orar uns pelos outros. Enquanto a igreja orava, Pedro estava na prisão e Deus manda um anjo para libertar Pedro. Quando a gente olha para a Bíblia, irmão, chega a uma conclusão aqui. Percebemos que primeiramente Deus nos chama e depois Ele diz que nós devemos fazer. Homens e mulheres como nós foram chamados e com fé em Deus, permitiram ser usados por Deus e realizaram grandes obras e receberam grandes milagres. Eu queria fechar essa mensagem com esse texto de Hebreus capítulo 11. Vocês acham, irmãos, que Abel, vocês acham que Abraão, Sara, vocês acham que Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Davi, vocês acham que esses homens eram melhores que nós? Não. O mestre Antônio disse que antes ele disse assim: eu gabava Davi, eu gabava Salomão, mas depois que eu fui estudar a história dele, eu vi que não eram homens tão perfeitos. Foram homens que erraram na vida. Mas quando Deus chamou esses homens, eles responderam com fé para Deus. Eles foram obedientes ao chamado de Deus. Eles se permitiram ser usados por Deus e Deus usou eles. E aí a gente cita que Abel, pela fé, ofereceu uma oferta agradável ao Senhor. Enoque, pela fé, foi arrebatado para o céu. Noé, pela fé, construiu uma arca. Está difícil realizar a colheita? Seja o Noé da vida, pela fé. Pela fé realiza a festa da colheita. Pela fé creia que as pessoas vão ser salvas. Pela fé creia que as pessoas serão curadas. Pela fé creia que as pessoas serão libertadas. É pela fé, irmãos. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a Deus. Pela fé, Sara, que era estéril, teve um filho. Ainda desdenhou do anjo. Mas foi pela fé. Pela fé, Josué viu os muros de Jericó cair. Vocês imaginaram isso? Nenhum exército na terra, naquele contexto, poderia derrubar o muro de Jericó. Aí Deus falando assim: Josué, vai lá e faça isso. É pela fé, Josué. Durante 7 dias vocês vão rodear esse muro. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E na última vez vocês vão gritar todos juntos e o muro vai vir abaixo. É pela fé. Nós caminhamos pela fé. Nós estamos aqui pela fé em Cristo Jesus. É pela fé que Raabe, ela foi salva. É pela fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os outros profetas, pela fé que esses homens venceram reinos. Foi pela fé que eles praticaram a justiça. Foi pela fé que eles receberam promessa. Foi pela fé que eles fecharam a boca de leões. E aí o texto de Hebreus, que é um texto que ele levanta qualquer líder. Ele diz assim, ó: da fraqueza tiraram forças.
quando eles pensavam que o ministério tinha acabado, quando eles pensavam que os dias que eles estavam mais fracos, era o dia que Deus usava eles. Quando eles pensavam que as coisas eram impossíveis, Deus estava lá para fazer o possível. Quando Moisés chega na beira do Mar Vermelho, vamos morrer. Moisés, estende o cajado, Moisés. E o mar se abre. É pela fé, irmãos. Todos nós temos fé. A semana da fé da colheita é uma semana para o seu coração de ferver assim, ó. Para você caminhar pela fé até na colheita. Para você olhar para aquelas coisas que você já pensou durante 3 meses e não viu solução ainda. Nesta noite Deus vai te dar a solução. Nesta noite você verá uma saída. Pela fé, mulheres tiveram seus mortos ressuscitados. Muitos foram zombados, espancados, presos, apedrejados e provados. Ah, quanto de nós líderes não somos provados? Quanto de nós líderes muitas vezes não somos, às vezes, passamos por dias difíceis. Mas aí a gente resolve deitar na nossa cama, colocar a cabeça e crer que pela fé, pela manhã o Senhor vai prover aquilo que te pediu. O Salmo 127 diz assim que o Senhor provê aos seus servos enquanto eles dormem. O Senhor provê. Mas cumprir o seu chamado e não desistir da missão. Escolheram viver o propósito de Deus. Eu queria que vocês ficassem em pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui neste lugar. Diante de tudo que nós ouvimos aqui, assim como Deus chamou 4 leprosos, pessoas improváveis, desacreditadas, pessoas que não eram capazes de levar uma esperança para o povo de Israel, um dia Deus olhou também para nós. Vocês acham que Deus nos chamou porque nós éramos bons? Porque nós éramos os melhores? Não! Deus nos chamou por graça. Deus nos chamou porque nos ama. Deus nos salvou para nós entregarmos a salvação para outro. Deus nos chamou com um propósito, irmãos. Ele nos entregou nas nossas mãos uma missão. Talvez Deus nesta noite lembrou a você a missão que entregou nas suas mãos. Talvez essa missão você esteja lá com os 4 leprosos discutindo. Como é que vai ser que vou cumprir? Como é que vai ser? Nesta noite Jesus está falando para você, olha, você tem que levantar, você tem que ir. Se você ficar aí na beira do muro discutindo como vai ser, quais são os custos, quais são os prejuízos, você não vai conseguir alcançar o milagre. Você tem que levantar, você tem que ir. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrei. Pela fé, Abraão. Vai lá, Abraão. Eu vou te guiar, eu vou te sustentar. Pela fé, vai lá e faz. Você será uma bênção na vida das pessoas. Aonde tu colocar as plantas dos teus pés, lá tu prosperará. Deus colocou você lá na base missionária para você prosperar essa base missionária. Deus colocou você nessa igreja local para você prosperar nessa igreja local. Deus não te colocou lá como aqueles tamalates da época de Neemias que se levantavam para se opor à obra, não. Deus colocou você lá como Neemias, como um Davi, como um Daniel na história da humanidade. Nesta noite nós vamos orar pedindo que o Senhor nos dê poder. Nós vamos pedir poder do alto, nós vamos pedir dons do alto. Nós vamos pedir a autoridade do alto neste lugar, para que Deus nos use para salvar vidas. Esse é o primeiro ponto de oração que nós vamos orar aqui. Depois nós vamos orar para um outro objetivo aqui.
Vamos orar?